Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Nós precisamos pacificar o Brasil. Já demos anistia no passado para assassinos, já demos anistias para sequestradores. Agora não vamos dar anistia nesse caso. Eu, Fernando de Barros e Silva, da minha casa em São Paulo, tenho a alegria de conversar com os meus amigos Celso Rocha de Barros e Ana Clara Costa no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Ana, bem-vinda de volta das férias. Pois é, oi Fernando, oi Celso, oi pessoal, tô de volta. E não é uma medida de retaliação a quem quer que seja. É uma medida que o Poder Legislativo entende que deve discutir, pelo menos dentro da Câmara dos Deputados, acerca dessa revisão constitucional, acerca daquilo que a nós é por direito garantido. Depois ela vai contar onde ela estava, pessoal. Diga lá, Celso Casca de Bala. Fala aí, Fernando. Estamos aí, mais uma sexta-feira, e vou fazer uma denúncia aqui. A Ana Clara não queria voltar, não. Não queria voltar. Lá na praia. Não queria voltar. É isso. Eu tava num mundo muito melhor. Comendo vongole, etc. And we'll have a majority very shortly, so that'll be great. Once we have a majority, housing is going to swing and it's going to be great. Muito bem. Antes dos assuntos da semana, eu quero lembrar do nosso convite para o Festival Piauí de Jornalismo, que acontece nos dias 6 e 7 de setembro, sábado e domingo, na Cinemateca Brasileira em São Paulo. Restam poucos ingressos, corre lá. Assinantes da Piauí têm desconto e estudantes e professores podem comprar meia entrada. O festival tem como tema a contra-história, repórteres que bagunçam os mitos nacionais, e vários convidados internacionais muito interessantes de todas as partes do mundo vão contar um pouco a respeito do seu trabalho. Você encontra mais informações sobre as mesas e os participantes no site da Piauí. E no domingo, dia 7, tem nós, que não somos internacionais, mas tentamos ser interessantes. Foro de Teresina ao vivo. Celso, Ana e Joe e toda a equipe da Piauí, esperamos vocês por lá. Agora sim, vamos aos assuntos da semana. A gente abre o programa com o relógio do Supremo marcando a contagem regressiva para o julgamento de Jair Bolsonaro, que começa na terça-feira, 2 de setembro, às 9 horas da manhã. Bolsonaro e outros 7 réus, que compõem o chamado núcleo crucial da trama golpista, respondem a 5 diferentes crimes. Vão a julgamento, além do ex-presidente, o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e ele, Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e vice de Bolsonaro na chapa derrotada nas urnas em 2022. O STF autorizou vigilância permanente 24 horas por dia na casa de Bolsonaro. A medida foi sugerida pela Procuradoria-Geral da República depois de uma manifestação da Polícia Federal e um ofício do deputado Lindbergh Farias, que apontou risco concreto de fuga ou para a Argentina ou para a Embaixada dos Estados Unidos, que fica a apenas 10 minutos da residência do tornozeleiro. Além dos preparativos do julgamento, a gente vai tratar do espólio político de Bolsonaro em disputa. Tarcísio balançou um boneco inflável do ex-presidente na festa do peão em Barretos e disse que ele está sofrendo uma grande injustiça. 2 dias depois, participando de um covescote da elite empresarial, se comparou a Juscelino Kubitschek, que foi, segundo ele, um líder disruptivo. Hahaha. Disruptivo mesmo é Romeu Zema, o governador de Minas Gerais, que disse no Roda Viva não ser beliscoso. Ele queria dizer que não vai cair nas provocações da família Bolsonaro, segundo quem os governadores da direita se comportam todos como ratos. Por falar neles, Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado também se colocam no páreo, esperando que uma eventual desistência de Tarcísio de concorrer contra Lula viabilize o caminho de suas candidaturas. No segundo bloco, a gente vai falar da PEC da blindagem, a proposta de emenda à Constituição que pretende blindar os parlamentares de ações na Justiça. O texto em discussão prevê que os congressistas não podem ser afastados do mandato por decisão do Poder Judiciário e só permite prisão em flagrante por crime inafiançável, entre outras prerrogativas.
Conforme disse um membro da Procuradoria-Geral da República, a nossa colega e amiga Malu Gaspar, a PEC traduz um desejo coletivo de impunidade em um ambiente político e social de crescente desrespeito e de ofensas, além da permanente divulgação de esquemas criminosos com participação de parlamentares. Se aprovada, disse o membro da Procuradoria, a PEC vai normalizar um cenário que evidentemente colide com a República, com o Estado de Direito e com a própria democracia. Havia expectativa de que o texto fosse votado na última quarta-feira, mas não houve consenso entre os deputados e Hugo Mota adiou a votação. Por fim, no terceiro bloco, mais um capítulo da escalada da insanidade de Donald Trump. Pela primeira vez, um presidente dos Estados Unidos tentou demitir uma diretora do Federal Reserve, o Banco Central americano, um ataque frontal à independência da instituição. O alvo foi Lisa Cook, acusada de fraude hipotecária, fraude que ela nega. Cook entrou com uma ação judicial para contestar a tentativa de removê-la do cargo e acusa Trump de violar a lei do banco, de 1913, que permite a demissão apenas por justa causa e não por alegações infundadas sobre pedidos de hipoteca. A gente vai discutir os efeitos imediatos da investida de Trump sobre o dólar e os mercados e também as implicações mais estruturais e de longo prazo que esse episódio pode ter. Trump vai escalando em seu projeto de desmonte da democracia norte-americana. É isso, vem com a gente! Muito bem, Ana Clara de volta. Não sei se eu falo em português ou em italiano. Eu roubei o beliscoso, que você queria falar do beliscoso, eu já roubei na abertura, mas você tem outras pérolas. Tenho outras. Para dar aos ouvintes nesse primeiro bloco. Vamos começar por onde? Bom, a primeira coisa é que existe essa dúvida se o Fux vai ou não pedir vista, né? O que poderia atrasar em até 3 meses o julgamento. Essa hipótese, ela era mais plausível antes do tarifaço. A partir do momento em que o STF entrou na mira dos Estados Unidos, você postergar ainda mais a decisão poderia deixar a corte ainda mais vulnerável a essas tentativas de pressões, de sanções. E isso cairia inteiramente na conta do Fux, porque ele é o único dentro da primeira turma que tem externado… Exato, e que tem externado uma posição antagônica ali ao Alexandre de Moraes, né? Então, assim, hoje, retrato de hoje, tá? Dia em que gravamos, quinta-feira, há bastante ceticismo sobre a disposição do Fux em segurar esse rojão sozinho. Ser beliscoso. Bom, uma outra dúvida que existe é se a defesa do Bolsonaro conseguiria levar a discussão a plenário, né, que é o que eles querem fazer desde o início, caso haja divergências na primeira turma. E uma divergência que hoje já está dada, bom, como todo mundo sabe, é a do Fux. Mas isso ainda não dá para a gente prever, porque o regimento do STF contempla o recurso dos embargos infringentes, né, que a gente viu amplamente ali no mensalão e tudo mais. Isso é contemplado quando as decisões não são unânimes. Só que, com o tempo, o próprio Supremo foi criando jurisprudências para disciplinar a aplicação dos embargos. Então, por exemplo, não basta que haja um voto divergente na turma hoje para você ir para os embargos. Esse voto precisa ser pela absolvição. Não adianta ser um voto que divirja sobre a pena, né? Uma pena menor, ou tal crime eu absolvo, tal crime não. Ele precisa ser absolvição total, praticamente. E foi isso que aconteceu no caso da Débora do Batom. Eu não sei se vocês se lembram. Quando teve a condenação da Débora do Batom esse ano, a defesa dela tentou recorrer aos embargos para levar a discussão para o plenário. Mas o Alexandre de Moraes relembrou essa jurisprudência firmada lá atrás de que, essa divergência tinha que ser de 2 votos pela absolvição e que, no caso dela, não acontecia, porque o Fux tinha votado pela absolvição parcial e o Zanin divergiu só sobre a dosimetria. Então, o Alexandre de Moraes não considerou a divergência relevante para enviar o pedido de embargo para o plenário. Então, a defesa do Bolsonaro está muito cética em relação ao uso desse recurso. Eles acham que, como o Alexandre já decidiu na Débora do Batom, isso meio que se aplicaria ao Bolsonaro. O que eles estão tentando ver é se eles conseguem, no debate com alguns ministros da primeira turma, sobretudo o Fux, que a gente já sabe, mas também o Zanin e o Barroso, é a aplicação de uma pena menor. Porque, como o Zanin e o Barroso já externaram posições de uma dosimetria menor, o Zanin, inclusive, em voto,
Eles acham que tem espaço junto a esses 2 ministros para conseguir reduzir de 40 anos para 30, pelo menos. Então, isso é uma das estratégias que eles querem tentar ali, mais do que a estratégia dos embargos. E não sei se vocês viram que o portal Metrópolis publicou que o Alexandre de Moraes deve enviar o Bolsonaro, provavelmente condenado, para Papuda, né? Para a cela especial na Papuda. E não numa unidade do Exército nem da Polícia Federal. E uma das razões é porque, conforme vimos, o nosso general Braga Neto estava usando celular, inclusive, na cela dele na unidade do Exército, né? Exato, melhor que o Braga Neto, só o Sérgio Cabral em Bangu, que fazia bobó de camarão, sei lá o quê. Não, ele comia quentinha do Antiquários. O pessoal falava Quentinha do do Antiquários, Sérgio exato. Quando falecido Quentinha do Antiquários. Antiquários. O Antiquários, você passa em frente, fechou, né, no Rio? Fechou, Você passa em fechou. frente, já fica mais pobre, não precisa nem entrar. Exatamente. O pessoal falava que a cela do Sérgio Cabral tinha estrela Michelin, né? Aquele negócio. Bibi Gourmand. Exato. Bangu teve seus dias de Já glória. teve seus dias de glória. Bom, o fato é que essa iminência, né, do julgamento, ela fez muitas peças se movimentarem nos últimos dias nesse mundo encantado dos governadores aqui de alguns estados brasileiros, né? Por que isso aconteceu? Porque o Centrão, que é a máquina que está movimentando esses governadores hoje, que inclusive muitos deles fazem parte, né, do Centrão. O Centrão vê o Lula em vantagem hoje por várias razões. Uma delas é pelo fato dele já ser um candidato definido para 2026, né? Ele já disse que será o candidato. E ele não vai ter concorrência no campo da esquerda. E, além de tudo, ele vai ter a máquina e as coisas que ele espera que aconteçam das políticas de governo desde o primeiro ano e que devem ter algum efeito positivo até o ano que vem. Enquanto a direita tá sem um gato para puxar pelo rabo, porque essa decisão sobre quem será o nome tá presa ao Bolsonaro, né? Só que esses líderes do Centrão, eles querem preparar essa candidatura para ontem, porque eles precisam definir a vida deles, né? Entregar os ministérios. Lembrando que o União Brasil, o PSD, o PP e os Republicanos têm somados 8 ministérios no governo. E, sobretudo, eles não querem ter que ficar entregando essas migalhas de votos que eles dão para o governo em projetos que eles acreditam que só vão beneficiar o Lula e a candidatura do Lula à reeleição no ano que vem. Como é o caso da isenção do imposto de renda para quem ganha R$5.000. Eles acham que isso é um ativo eleitoral super importante para o Lula e eles não querem colaborar com isso. Ao mesmo tempo que eles também não podem ser publicamente contra isso porque pega mal, né? Sim. Pega mal no ano que vem. Só que, o que eles estão pensando? Se eles conseguirem costurar esse apoio do Centrão e do PL ao Tarcísio para ontem, algumas pessoas dali defendem que o fato de eles patrocinarem o candidato de oposição ao Lula pode ser uma boa saída para eles não terem que votar, por exemplo, a isenção. Porque isso dá um discurso para eles, do tipo, olha, meu amigo eleitor, eu agora vou votar contra porque eu sou oficialmente da oposição e sou Tarcísio. Eu não acho que o eleitor vai comprar essa justificativa, assim, na boa. Mas isso está sendo defendido por alguns setores. Você vai explicar pro cara que tá com expectativa de não pagar mais imposto de renda, ó, não tô votando porque agora tô com o Tarcísio. Pois é. Então, assim, E olha que campanha pro Tarcísio, né? O Tarcísio não me deixa te baixar o teu imposto. Pois é. Então, assim, tem gente defendendo essa movimentação agora porque eles não querem mais ajudar o Lula. Como se eles estivessem ajudando muito, né? Assim, mas eles acham que esse pouco que eles entregam já é demais. Então, tem essa sangria desatada aí para também, assim, aproveitando o julgamento do Bolsonaro, eles terem uma definição a partir de agora, né? O ponto mais importante disso, que eu, enfim, apurei com algumas fontes minhas próximas ali do Bolsonaro e do Centrão, é que o Bolsonaro já deu o aval para o Tarcísio se movimentar. E quando eu falo em dar o aval, não significa que o Bolsonaro chegou e disse para o Tarcísio, olha, vai em frente que eu vou te apoiar, meus votos são seus, lá da Papuda ou de onde eu estiver, eu vou gravar um videozinho e enfim. Não é isso que ele fez, entendeu? Porque não é assim que ele se comunica também. O Bolsonaro, nas conversas políticas, ele é muito ensaboado, assim, sabe? Ele não fala nunca as coisas muito claramente. O que é uma coisa comum, inclusive, né, de muitos políticos. Mas o que ele fez foi, ele sinalizou que ele não se opõe ao Tarcísio iniciar as conversas sobre esse tema e se colocar
mas como um porta-voz de pautas nacionais, coisa que o Bolsonaro se incomodava muito quando o Tarcísio fazia pouco tempo atrás. Então ele meio que abriu a porteira para ele entrar nisso, obviamente não dizendo claramente eu vou te apoiar. Até porque ele não pode fazer isso com o Eduardo ali nos Estados Unidos fazendo todo aquele show. E foi esse aval do Bolsonaro que fez essas coisas se movimentarem tão rapidamente nesses últimos dias. Então o Valdemar ir atrás do Tarcísio para tentar levá-lo para o PL. O Valdemar, que até ontem queria a Michelle. O Ciro Nogueira, enfim, esse evento na Esfera que eles fizeram na segunda-feira já é parte desse plano, né? De mostrar para o PIB como o Tarcísio é um candidato viável, de como ele tem o apoio do Centrão e tudo mais. E qual que é o plano Tarcísio hoje? O plano Tarcísio é o Tarcísio no PL do Valdemar, o mesmo Valdemar que varreu o Tarcísio do DENIT em 2013 para poder roubar tranquilo. Você já contou essa história aqui, né? Já contei. Então ele sai do Republicanos e vai pro PL. A Federação PP União Brasil fica com a vice, possivelmente na figura popularíssima do Ciro Nogueira. Opa! E o Republicanos e o PSD do Kassab entram meio que pegando o que sobrou, porque eles vão ter que ser levados a reboque dessa costura. Porque eles não vão querer ficar de fora disso. Bom, o Kassab, pessoalmente, tem a intenção de ser ele o candidato ao governo. Exato. Certo? Coisa que não vai ser de graça também, mas… Isso está sendo discutido porque o MDB também quer, né? E o PP também quer. Sim. Então, assim, eles não podem prometer nada pro Kassab agora, até porque eles não sabem se querem, de fato, que seja o Kassab esse cara. Então, assim, eu não sei se o Kassab também vai ficar confortável nessa posição de ser levado a reboque por Ciro Nogueira e Antônio Rueda, né? Mas o plano neste momento é esse. Nunca duvidar do Kassab, como disse o Piauí Herald, foi maravilhoso. Nesse jogo de futebol, o Kassab apitou o jogo que deu vitória para os dois times. Exato. Nunca duvidar das habilidades do Kassab para tirar a meia sem tirar o sapato, como eu disse outro dia. Pois é, mas eu acho que o que é relevante é que o Bolsonaro deu um primeiro passo, né? Numa demonstração ali de que o projeto Família tá indo pelo ralo. A data de saída do Centrão do governo ainda é incerta, porque, né, como vocês devem imaginar, não há um consenso fácil por ali. Não tem um líder que dê ordens, né? E o Bolsonaro não tá em posição de dar ordem pra ninguém ali. Mas o que eu ouvi de um interlocutor do Centrão foi o seguinte, que eles não podem sair antes de encher o cantil. Porque de agora até a eleição, eles vão ficar no Saara como oposição. Que Ou coisa seja, maravilhosa, cara. sem cargo e com mais dificuldade de manobrar o orçamento, fica mais difícil para eles, sobretudo nos 12 meses que antecedem a eleição. Então a expressão que eu ouvi foi, eles não podem sair antes de encher o cantil. Que coisa maravilhosa, cara. Então eles precisam enviar o máximo que eles puderem de recursos agora dos seus ministérios para os seus aliados para conseguir segurar até a eleição, né? Celso, vamos te ouvir a respeito disso tudo. Ana Clara, como disse antes de começar o programa, não tinha nada, estava enferrujada, né, Celso? Pra vocês verem, né? Estava enferrujada, atrás o mapa do tesouro, ela já põe na mesa e fala, é aqui. Nos 15 minutos, desde que ela chegou da praia, ela já mapeou isso tudo aí. Tá? Exato. Então, Fernando, a gente está se aproximando de um evento histórico, né? Que é o julgamento do Bolsonaro. É, sem dúvida, o evento mais importante da história do judiciário brasileiro. O Brasil nunca conseguiu punir um golpista de alto nível, né? Nunca conseguiu punir um general, enfim, uma coisa. Do alto escalão, né? Exato. Golpista do andar de cima. E agora, se as condenações saírem, como se espera, vai ser um marco e um salto civilizatório brasileiro. E é importante a gente notar que não é só um evento de importância nacional, é um evento de relevância mundial. A revista The Economist, essa semana, saiu com capa sobre o julgamento do Bolsonaro, uma ilustração que é o Bolsonaro pintado como aquele… Vocês lembram do xamã do Capitólio? Aquele maluco que invadiu lá o Capitólio, lá na tentativa de golpe do Trump, com um chapéu de pele, uma choreira, um chifre, um negócio, sei lá o que é. Uma coisa meio viking, né? Exatamente, é. Tem o Bolsonaro pintado como aquele cara, e a manchete é o que o Brasil pode ensinar aos Estados Unidos. Se vocês lerem a matéria, tem frases como: o Brasil dá aos Estados Unidos uma aula de maturidade democrática, o Brasil é um laboratório de como os países podem se curar da febre populista, e o que eu achei mais interessante é a frase: temporariamente, ao menos, o papel de adulto democrático do hemisfério se mudou para o sul. Quem diria, hein? Isso é importante para você entender por que o Trump está metendo 50% de tarifa no Brasil.
Porque tem uma ofensiva da extrema-direita em escala mundial e o que eles mais querem é reprimir qualquer tentativa de, número 1, tratar o que eles estão fazendo como ameaça à democracia, o que evidentemente é, e, sobretudo, punir os caras que tentarem dar o golpe e fracassarem, entendeu? Então, assim, não é só o Trump que está prestando atenção nisso. A extrema-direita europeia está prestando atenção nisso, está com medo. Porque uma hora o Trump pode cair, o Trump pode perder a eleição, ele pode não conseguir implantar uma ditadura nos Estados Unidos. E a última coisa que ele quer é um julgamento dos crimes que ele pretende cometer, certo? Então, enfim, a gente não pode subestimar o quão importante é esse julgamento, entendeu? É bem maior do que a próxima eleição presidencial brasileira. Não há muita dúvida sobre o resultado do julgamento, certo? Como a Ana disse, o Bolsonaro vai ser condenado, porque as provas contra ele são avassaladoras, a gente já falou disso em vários programas. O que resta saber é essa questão, se o Fux vai votar de maneira diferente, né? Ou que pena cada um dos ministros vai aplicar, enfim. Essa possibilidade de embargos infringentes. Eu concordo com a Ana que essa possibilidade de adiamento do julgamento caiu com o tarifaço, entendeu? Inclusive tem a percepção, enquanto isso estiver em aberto, a tarifa fica aí. Então, assim, você está dando a impressão para o Trump que ele está ganhando, né, enquanto isso estiver rodando. Então, o cara agora, essa altura do campeonato, atrasar o julgamento, vai pagar um preço alto diante da opinião pública, a menos que ele já seja um desses ministros bolsonaristas que, enfim, o público para quem ele fala é só esse pessoal aí que acha o tarifaço bom, né? Certo. Mas no caso do Fux, por exemplo, a responsabilidade seria muito grande se ele atrasasse o julgamento a essa altura. E eu acho também que a decisão sobre adiar o julgamento também pode forçar um outro racha no STF, que é entre os direitistas tarcisistas e os direitistas eduardistas, digamos assim. Porque o Tarcísio está louco para essa história acabar, entendeu? O Tarcísio está louco para o Bolsonaro ser condenado logo, a entregar para ele logo o manto de candidato, de novo líder do movimento, e ele começar a fazer campanha. A última coisa que o Tarcísio quer é que esse troço dure até, enfim, abril do ano que vem. Então, eu acho que isso também pode pesar na decisão de uns caras como o Fux não tentarem dar tempo para o Jair. E, enquanto isso, a direita brasileira segue nessa briga entre os republicanos do Tarcísio e o Partido Republicano do Eduardo Bolsonaro. Não é só uma briga entre matriz e filial, embora seja um pouco isso, né? O Republicanos do Tarcísio, ele começou como um partido de maioria evangélica que apoiava o Lula. Ele foi um partido, na fundação do PRB, que era como o partido era chamado antigamente, o Zé de Alencar, o vice do Lula, foi fundamental para articular o partido. E se filiou ao partido. O Mangabeira Unger foi do PRB, para quem não se lembra. Não sei se foi aí que o Beira Unger perdeu o fio da meada, mas enfim, ele foi do PRB. Aí depois, seguindo o caminho do resto das igrejas evangélicas, o PRB vira para a direita e aproveita para mudar o seu nome para ficar mais parecido com o Partido Republicano Americano, entendeu? Para dar uma impressão de que é a mesma coisa que os republicanos americanos. E talvez passe a ser mesmo. Não sei se vocês estão vendo, mas quem estiver assistindo a novela das 8, toda hora agora passa a propaganda do Republicanos. Inclusive enfraquece um pouco a novela, né? Porque depois que você vê o cara do Republicano, você acha a Odete Roitman perfeitamente razoável. E na propaganda deles, eles falam abertamente que o judiciário tomou um lado, que não sei o que, eles estão fazendo propaganda contra a condenação do Bolsonaro. Então, assim, o Republicanos entrou para esse bloco aí do Novo e do PL como os partidos pró-golpe. Agora, a aposta do Eduardo continua arriscadíssima, né? Porque o Eduardo não tem a menor chance em uma eleição normal. Inclusive, o que os jornais estão dizendo é que ele não entrou na última pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, que os bolsonaristas sempre encomendam, porque ele está mal demais, entendeu? Porque eles queriam poupar o cara, porque ele teria caído demais. Exato. E as pesquisas mostram, né, que ele realmente é o pior das alternativas ao Bolsonaro numa eleição normal. Então, se o Brasil tiver uma eleição normal ano que vem, o Eduardo não tem a menor chance, provavelmente nem de ir para o segundo turno. Agora, ele está apostando que não vai ser uma eleição normal. E ele, o Paulo Figueiredo e esses caras lá que estão conspirando contra o Brasil nos Estados Unidos, eles estão partindo do princípio que vai ser uma eleição tutelada pelos Estados Unidos, que os Estados Unidos vai meter mais tarifa, mais lei Magnitsky, mais bizarrias desse tipo, até o Brasil ter que se render e fazer uma eleição totalmente picareta em que o Bolsonaro ou o Eduardo sejam eleitos por completa manipulação das regras, né? Eu acho que, pelo menos por enquanto, a chance disso acontecer parece muito remota. A impressão que dá é que os Estados Unidos estão apostando errado quando estão apostando no Eduardo. Mas a gente precisa ver, né? Assim, ainda tem muito oportunista aí que talvez já apoie um negócio desse se achar que vai dar dinheiro ou se achar que vai ser bom para ele. Mas é provável que o Bolsonaro insista na tese da ilegitimidade da eleição sem a participação dele. Mesmo que ele dê um jeito de apoiar o Tarcísio por baixo do pano, eu não vejo ele apoiando o Tarcísio claramente sem tentar manchar a legitimidade do processo democrático. Ele vai jogar com isso até o fim. A gente não sabe racionalmente
vai ter um momento em que a única chance dele sair da cadeia vai ser apoiar um sujeito desse, ou o Tarcísio, supostamente o Tarcísio. Mas eu não sei se ele vai fazer isso. A gente não sabe, sendo ele quem é. Exato. Ele pode apostar em bagunçar o coreto, né? Exatamente. Falar, o Brasil é uma ditadura do judiciário, eu tô sendo alijado do processo, enfim. Ele pode jogar nisso. Eu acho que ele vai fazer isso em algum nível. Vai depender um pouco da reação do resto do sistema político e tal. Sim. Mas eu acho que o que ele gostaria de fazer é isso. Se ele não conseguir avançar em nada com a anistia e tal, aí é provável que ele só se renda ao Tarcísio. Mas ele vai ficar nesse jogo duplo por muito tempo. Mas isso é uma questão em aberto, não é claro Exato. que ele vai apoiar o Tarcísio. E uma coisa que tá claro é que muita gente na bancada bolsonarista no Congresso é mais Eduardo que Tarcísio mesmo. Aquele pessoal golpista aberto mesmo. Eles realmente preferem o Eduardo, eles estão animadão com o tarifaço, estão achando isso tudo mó barato. A questão é que o Valdemar, hoje, confirmar que ele quer o Tarcísio no PL Sim. para esse cargo, isso já significa muito, porque é o seguinte, o Tarcísio vai ser 22 em 2026. Com certeza. Então, o fato dele ser 22 já é meio caminho andado, entendeu? Mesmo quem não for com a cara dele, etc., vai chegar lá, vai apertar 22. É mais fácil, entendeu? É que nem o 13, né? Você vai apertar o 13. Porque a gente tá imaginando o eleitor que tá acompanhando a política no dia a dia como a gente. E as pessoas não estão, na verdade. Elas têm mais o que fazer, né, da vida. Então, ele olha ali o 22 e vota. O Tarcísio, para governador de São Paulo, eu já falei aqui, ele recebeu mais de 500 mil votos de gente que apertou 22. Ana Clara, não quero encerrar o bloco sem que você conte a historinha dos Flintstones. Qual a história dos Flintstones, por favor? Tudo começa com o seguinte, gente. Eu acho assim, sempre que um bolsonarista faz alguma referência histórica, a gente desconfia, porque a história não é a praia deles, né? Então, quando o Tarcísio fez essa tirada ali dos 40 anos em 4, nesse resgate do Juscelino, eu olhei aquilo e falei, cara, isso não pode ter sido ideia dele, né? E não foi, de fato, né? Ele foi aconselhado por pessoas que já estão pensando na campanha e tal. Então, todo o discurso dele no evento da Esfera veio desenhado por pessoas que entendem de comunicação. A parte que é do Tarcísio, da cabecinha dele mesmo, é quando ele fala que não dá para continuar com um governo de gente que pensa como os Flintstones, né? Os Flintstones vêm sim do arcabouço narrativo do Tarcísio, não o 40 anos em 4. E aí, Niki, o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, que é um puxa-saco profissional do Tarcísio, estava no mesmo painel e decide repetir a menção genial. Mas ele acaba falando dos Flintstones. Muito bem. E aí, isso me lembrou o Romeu Zema, que no mesmo dia falou beliscosa. Beliscosa. E que no mesmo dia disse não ovo, né? Muito boa. Então, essa turma quer ser alternativa. Isso que me deixa enlouquecida, né? E aí, ninguém vai vir aqui me dizer que eu tô com preconceito linguístico. Porque o Romeu Zema é formado em administração pela FGV, se ele não tiver mentido no currículo. Entendeu? Antes de ser governador de Minas 2 vezes. E aí, você não aprender a conjugar o verbo ouvir, assim, é uma questão… O Ricardo Nunes, a gente já não espera muito dele, né? A régua é muito baixa, muitíssimo, né? Mas essa turma, assim, é realmente impressionante. Em tese é o pessoal da competência técnica, do empresarial. Exato, né? Que o pessoal que… Enfim, é isso. Como diz o Fred. O que é, Nanico? Vilma! Bom, vamos encerrar o primeiro bloco por aqui, né? Eu não vou imitar o Barney. Não vou imitar o Barney. A imitação do Barney eu fico devendo pra Fernando, vocês. você podia ganhar dinheiro com isso, sabia? Pois é. Dizem que eu errei de profissão. Talvez. Muito bem. Vamos encerrar o primeiro bloco por aqui. Fazemos um rápido intervalo. Na volta, vamos falar da PEC da blindagem. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Celso, vamos começar com você. A gente pode falar da articulação política que obrigou Hugo Motta a colocar isso em pauta. Devemos entrar no mérito um pouco também dessas propostas, né? Da PEC
da blindagem e da questão do foro privilegiado, que eu acabei não mencionando na abertura. Por onde vamos? Fernando, o fato dessa proposta entrar em pauta demonstra uma fraqueza absurda do Hugo Mota. Eu nunca vi uma demonstração de fraqueza de presidente da Câmara nesse nível. Nem o Severino Cavalcante. Talvez só. Só no finalzinho ali, antes de cair, já estava meio pato manco, mas enfim. O Hugo Mota basicamente teve que implementar o acordo que aqueles caras que invadiram lá a Câmara, aquela reunião de veteranos do golpe de 2022 que teve lá na mesa da Câmara, aqueles caras saíram lá dizendo que tinham fechado um acordo para colocar essa proposta em pauta. E o pessoal do Hugo Mota falou, não fechou acordo nenhum. E aí eles disseram, não foi com ele, foi com o Arthur Lira. E aparentemente era isso mesmo. Aparentemente os caras saíram porque fecharam um acordo por cima da cabeça do Hugo Mota e o Hugo Mota teve que cumprir o acordo, pautando o projeto dele. Então, é uma demonstração de fraqueza que eu, sinceramente, não sei o que o Hugo Mota vai fazer da agora em diante para voltar a ser respeitado dentro da Câmara dos Deputados, porque valeu a pena aqueles caras ocuparem a mesa do Congresso, entendeu? Aqueles caras ganharam essa briga. Pode ser que eles não consigam aprovar a proposta, mas isso não tinha como o Hugo Mota, inclusive, prometer para eles. Mas eles conseguiram o que eles queriam, que era a proposta ser pautada. E mesmo porque a punição tá em marcha lenta, né? O cara tem... Exatamente, o corregedor tem 45 dias, não sei quanto tempo. Exatamente. Enfim, a gente nem lembra mais. E quanto mais vai passando o tempo, menos o pessoal se lembra, mais a chance de conseguirem fazer um acordão aí pro bar dos panos e acabar em pizza, né? Quer dizer, acabar com a advertência, suspender alguém por, 2 meses, uma coisa assim. Enfim. Então, basicamente, ele teve que botar esse negócio em votação para ter o direito de sentar na cadeira dele. Para não ter que presidir o Congresso em pé, entendeu? Ali na área do cafezinho, o Hugo Mota botou em pauta a proposta dos bolsonaristas. O que é, volto a dizer, uma demonstração de fraqueza muito impressionante. Agora, a proposta não chegou a ser votada, pelo menos até o momento que a gente está gravando, porque eles não conseguiram fechar a proposta. Eles não conseguiram chegar a um acordo sobre o que exatamente estaria nessa proposta. Como a gente já disse aqui, essa discussão toda que junta a anistia com blindar os corruptos do Congresso de investigações de corrupção, isso é uma aliança entre os ladrões e os golpistas e os ladrões golpistas, que cada um tem seus interesses próprios, entendeu? Então, por exemplo, o Centrão, obviamente, tem como prioridade passar as medidas que blindariam ele e todos os outros políticos da ação do STF, onde estão os processos do orçamento secreto, né? Daquelas emendas todas, parlamentares, onde os caras fizeram a festa, roubaram um dinheirão naquilo, e o Flávio Dino está tentando investigar aquilo. Então, basicamente, enquanto os bolsonaristas miram no inquérito do golpe do Alexandre de Moraes, o Centrão mira no Flávio Dino na investigação sobre roubalheira nas emendas parlamentares. E essa é uma manobra muito cínica, mas muito bem bolada da parte dos bolsonaristas. Que eles sabem, a única chance da gente se livrar da cadeia é abrindo a porta da cadeia para todo mundo. É assim, faz o seguinte, não é só a gente que não vai ser preso, não. Ninguém mais é preso, acabou. Abolicionismo penal, sabe? Esse pessoal que de esquerda gosta dessas coisas. É um abolicionismo penal só para branco rico, mas enfim. Então, assim, a proposta é essa. Só que os detalhes de como vai se fechar isso são complicados. Porque, por exemplo, a gente já falou aqui que tem muita gente que não quer mais ser julgado no STF, não quer mais ter foro privilegiado, prefere ser julgado na primeira instância. Não só porque demora mais, tem mais possibilidade de recurso, mas que tem a possibilidade de pressão por autoridades locais, pressão por milícia, por crime organizado, enfim. Então tem gente que quer sair da alçada do STF por causa disso. Mas o cara que não tem conexões com crime organizado, ou que, por exemplo, pode dar o azar de estar sendo julgado quando o governo estadual está na mão de um rival, enfim, esse cara pode achar meio arriscado isso. Ele pode, de repente, o STF me deixa em paz se eu ficar quietinho, pode ser. Ao passo que se, por exemplo, se eu caio lá e é um rival que está no governo do estado, os caras podem, inclusive, me ferrar mais do que seria previsto em lei. Então, tem toda uma discussão ali se isso vale a pena para todo mundo. E, inclusive, tem gente com medo de aparecer um monte de, como eles dizem, de Sérgio Moros na primeira instância, que é o cara que quer se lançar na política e sai condenando qualquer político que ele vê pela frente à cadeia, entendeu? E depois se vai ficar preso ou não é problema dele. O problema é que ele já se elegeu senador. Ou, aliás, o Moro tem boa chance de se eleger governador do estado do Paraná agora, tendo feito exatamente isso que o Centrão está com medo que aconteça. Então, vai ter muita costura política necessária para eles conseguirem aprovar esse negócio do fim do foro privilegiado. Vai ser necessário uma negociação delicada aí. Tem ladrões e golpistas com interesses divergentes aqui. O que eles têm em comum é a vontade de não ser preso. Qual a melhor estratégia para cada um deles não ser preso? Varia entre um e outro. E, além do mais, eu acho que tem uma coisa que o Centrão tem que ficar em alerta, que é uma coisa que tem pessoal de judiciário alertando. Se você garantir impunidade total para os parlamentares, a turma toda do crime organizado vai virar parlamentar.
os caras do PCC, do Comando Vermelho, de todos esses negócios, vão correr para se eleger deputado, porque aí ninguém prende o cara nunca mais. Esse processo já está em curso, né? Já está em curso, mas seria acelerado. Nos assim, legislativos nível, municipais exato. e estaduais. Já acontece muito. E provavelmente aconteceria mais, né? Se você garantisse total imunidade. O Otávio Guedes, da Globo News, falou isso também. Pois é, exatamente. Muito bem observado. E aí, quer dizer, o Centrão pode estar com medo e assim, olha, eu sou barra pesada, mas tem uns caras mais barra pesada que eu. Então, numa dessa, eu posso perder espaço para esses caras que são mais do assalto à mão armada do que do furto, como eu, entendeu? Então, assim, é um negócio que o Centrão tem que pensar com cuidado sobre esse negócio, né? Agora, eu acho que vale a pena distinguir duas coisas no meio dessas propostas, né? Uma coisa são essas picaretagens. Bom, a anistia é 100% ilegal e 100% picareta. E essas coisas de tirar poder do STF são, em sua totalidade, picaretas também. Agora, tem debates que talvez sejam legítimos, né? Essa coisa, por exemplo, de limitar o poder dos ministros individuais, de ter que levar a coisa para o plenário, que isso, a regra sobre isso, enfim, tem gente que acha confusa, etc. Então, assim, eu sei que existe gente que antes do golpe de Estado, antes de tudo, achava que os ministros individualmente tinham poder demais. E que talvez, sem nada a ver com Alexandre de Moraes, nada a ver. Muito antes disso. Mas tinha críticos, enfim, razoáveis do STF que argumentavam em favor disso. Isso é uma discussão de fato. Isso é uma discussão legítima. Eu não tenho posição sobre isso, porque eu não entendo nada disso, mas eu deixo para os juristas. Mas eu acho isso uma questão diferente dessa picaretagem generalizada aí que os caras tentaram fazer essa semana. E, enfim, é bom lembrar que o fato dessa coisa ter sido colocada em pauta é gravíssimo, né? Eu estava pensando aqui, essa matéria da The Economist talvez seja um pouco otimista demais com relação à democracia brasileira. Ainda tem muita gente poderosa aqui que topa bancar um golpista, mesmo sem ser golpista, se isso ajudar o cara a escapar de uma investigação de corrupção, se isso ajudar a Faria Lima a implementar seu programa de governo. Enfim, então, assim, eu acho que a The Economist tem toda a razão que na comparação com os Estados Unidos, o Brasil sai muito melhor na foto. Acho que acerta no atacado, mas o nosso varejo é muito complicado. Eu acho que é isso aí. Eles fazem algumas menções muito otimistas ao Congresso, como se a classe política fosse a parte correta da história, né? Eu achei um pouco otimista demais. Tomara que eles tenham razão e eu esteja errado, mas enfim. Porque a tática do Sóstenes Cavalcante, o cara lá do Malafaia no Congresso, que é o líder da oposição, ele falou claramente, né? Você livra a cara dos deputados das investigações no STF, porque aí eles vão ficar mais à vontade para votar contra o STF e aprovar a anistia. Assim, poucas vezes na minha vida eu vi um crime confessado assim com tanta clareza, entendeu? Mas até para o cara confessar isso na maior rede de televisão do país, é porque ele realmente está muito confiante que não vai acontecer nada com ele. Mas eu já falei aqui, né, que o Sóstenes, ele é tão transparente que às vezes choca. Às vezes choca. Pela transparência. Sim. Impressionante. Ana Clara, vamos lá. Bom, longe de mim querer defender o Hugo Mota aqui, neste tempo que me cabe, mas tem algumas coisas, assim, que acabaram acontecendo essa semana. Eu ouvi alguns relatos que ajudam a explicar isso. Bom, todo mundo sabia no Congresso que eles não tinham texto pronto, que eles não tinham acordo. Porque se a gente pensar em quando tudo isso aconteceu, né, 2 semanas atrás, eles teriam que ter trabalhado, os líderes, né, que querem aprovar isso, eles teriam que ter trabalhado de verdade nessas últimas 2 semanas para fazer o texto, para negociar o texto com as lideranças ali e para que ele fosse pautado e o negócio pudesse andar. E assim, difícil, né, o Congresso trabalhar com essa agilidade, mesmo em projetos que são do seu total interesse. Assim, os caras têm as bases deles, viajam, né, para as bases, viajam para o exterior, tem as redes sociais, eles têm 1000 afazeres que eles acham às vezes mais importantes do que legislar, né? Então, assim, quando o Hugo Mota pauta essa história essa semana, tem muita gente que fez uma leitura de que ele sabia que não ia prosperar porque ele sabia que não tinha acordo e sabia que não tinha texto. Então, assim, pautar essa semana, por exemplo, e pautar a semana que vem já seria ruim, porque semana que vem todas as atenções estão voltadas para o julgamento. Essa semana, não. Então, assim, a chance de eles conseguirem fazer qualquer sacanagem ali longe dos olhos da opinião pública, porque vai estar todo mundo olhando para o Supremo, é alta. Então, pautar essa semana também tem esse fato de que a opinião pública ia repercutir, ia pressionar. Isso ia reverberar de alguma forma. Então, algumas pessoas que eu conversei viram essa atitude do Hugo Mota como menos um ataque ao Supremo ou uma capitulação à oposição, porque ele está
profundamente ressentido com a oposição, porque a oposição humilhou ele, né? Quando a oposição vai falar com Arthur Lira e fecha um acordo com Arthur Lira e não deixa ele assumir a mesa, é uma humilhação para ele. Então ele não tá num período de bom relacionamento com a oposição. Pelo ele leva um contrário. carimbo na testa de júnior. Eu sou o júnior, né? Exato. Exato. Então, assim, ele ter pautado agora, a sinalização que dá é que ele tá querendo que esse negócio não vá mesmo. Porque aí é um desgaste, porque não tem texto, não tem acordo. Aí fica todo mundo sabendo que não tem texto, que não tem acordo. Uhum. Enfim, aí começa a sociedade a discutir isso de novo. Então, a leitura também dessa pauta essa semana foi um pouco no sentido de desidratar essas duas PECs, tanto a PEC do foro quanto a PEC da blindagem. E não porque o Hugo Mota também seja um estadista, né, um grande republicano, mas porque ele não tem interesse nenhum hoje em beneficiar a oposição em razão da humilhação que ele passou pouco tempo atrás. Eu ouvi coisas mais ou menos nesse sentido. Temos duas visões aí. O Hugo Mota, de qualquer forma, tá na estante da literatura infantil, né? Ele sai pela Companhia das Letrinhas, o Hugo Mota. Agora, isso que aconteceu essa semana foi, de certa forma, bom para o governo, porque também tirou um pouco o foco da CPI do INSS, né? Que eles, enfim, tiveram esse fracasso na instalação da CPI. E tira um pouco o foco de toda a questão Magnitsky, a questão das tarifas e tal, que era uma agenda que tinha um embate muito grande, né, entre governo e oposição sobre quem é o culpado e tal. Então acabou que deu uma desanuviada ali. E o Lula, claramente, nessa reunião ministerial essa semana, colocou em termos cristalinos ali a melhora do ânimo dele. Exatamente. Melhora objetiva, né? Não é só do Exato. ânimo, melhora das condições de governo. Exato. Com esse episódio todo do Trump, ele ganhou um horizonte histórico, né? O Lula agora tem um discurso mais organizado, um inimigo a enfrentar mais claro. Isso pode ajudar o governo a se organizar, ele está mais forte. Sim, e pela primeira vez ele cobrou de forma contundente o Centrão. Sim. Pelo apoio publicamente, porque era humilhante, né, o que a gente via acontecer. Então ele entregou os cargos e não teve o apoio, né? E não falava nada, não fazia nada porque não podia, porque dependia dos caras e Era etc. exasperante, humilhante, exasperante. E pela primeira vez ele sentiu que havia força suficiente, força política no caso, para cobrar, né? Concordo. E você viu que ele cobrou e os caras podiam ter desembarcado, né? Já que o Lula tá cobrando e ele tá na nossa mão. Mas aí tem que encher o cantil. Tem que encher o cantil, exato. Essa aí vai ficar para os anais. Encher o cantil. Adorei isso. Então, você vê que ninguém saiu, né? Ele sai mais forte disso, inclusive por causa disso. Porque ele cobrou e aí os ministros foram lá, pianinho, pedir a bênção dele. O Rueda deu uma esbravejada publicamente, mas não desembarcou. Então, é uma semana que termina positiva pro Lula, assim, em muitos aspectos. Inclusive com essa capa da Economist. Que não faz muitos elogios diretos a ele, né? Os elogios são, em geral, a democracia a brasileira. democracia e tal, assim. Eles são bem tímidos ao falar do Lula, né? Mas tudo bem também, né? Vamos ver se o pessoal do Centrão vai mesmo pro deserto. Ou vai ficar enchendo o cantil. Bom, estamos nós de cantil cheio no tempo do bloco. Encerramos então o segundo bloco do programa. Na volta nós vamos falar sobre o ataque de Donald Trump ao Banco Central Americano. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Celso, vamos começar com você. O Trump abriu fogo contra a diretora do Fed, a Lisa Cook. Isso teve repercussão no dólar, nas bolsas americanas. Pode ter repercussões mais estruturais e de médio prazo aí no comportamento da economia americana. A gente pode começar explicando esse episódio para depois fazer talvez a leitura das implicações econômicas possíveis e como isso se encaixa na grande obra de desmanche da democracia americana de Donald Trump. O que o Trump fez foi o seguinte. Em primeiro lugar, teve uma coisa meio bizarra. Quando ele fez a postagem lá na rede social dele dizendo que estava demitindo a Lisa Cook, um monte de gente deu a notícia: Trump demite Lisa Cook.
Mas, na verdade, é mais esquisito que isso. O Trump mentiu que tinha demitido, porque ele não tem poder de fazer isso assim. Então, ele basicamente foi numa rede social e falou, tá demitido. Mas ela falou, vou continuar aqui. E pronto. E a postura do Federal Reserve, o Banco Central Americano, bom, se ela vai contestar o Trump na justiça, e aí o que a justiça mandar a gente fazer, a gente faz. Se a justiça disser que ela é culpada, ela sai, mas enquanto isso ela continua. Agora, o que é a acusação em si? A acusação é que ela teria feito 2 hipotecas, aqueles empréstimos que você faz para comprar casa, para 2 casas diferentes, até aí tudo ok, mas nos 2 casos ela teria dito que aquela era a sua residência principal. A residência principal, no sistema lá das hipotecas americanas, costuma pagar juros menores quando você faz a hipoteca, porque o cara que está te emprestando dinheiro pensa assim, esse cara vai se esforçar muito mais para me pagar se em caso de calote ele perder a casa que ele mora. Entendeu? Se ele perder a casa de praia, enfim, continua a vida dele e tal, então ele não vai se esforçar tanto assim para me pagar. Se for a residência principal dele, eu posso oferecer um juro mais baixo. Então a acusação é que em uma delas ela teria mentido para conseguir um juro mais baixo. Ela pagou, então ninguém perdeu dinheiro, mas isso teria sido uma irregularidade, né? Até agora, o Trump ainda não apresentou provas disso. E tem gente dizendo assim, cara, se ele tivesse prova, ele teria mostrado. Mas isso a gente não sabe se ela fez isso ou não. Mas aí tem 3 pontos. Primeiro, o Trump tem o direito de demitir diretores do Federal Reserve com justa causa. E até hoje todo mundo entendeu que justa causa era alguma coisa tipo o cara rouba dinheiro lá do Federal Reserve, o cara passa informação privilegiada para um banco, para o cara lucrar dinheiro, ou então o cara fez uma barbaridade bizarra que causou uma quebradeira lá de sistema bancário. Enfim, um negócio grande, né? E mesmo se você considerar que a Lisa Cook é culpada desse negócio, é uma irregularidade que ela teria que se ver com a lei, ela teria que pagar uma multa, ou enfim, passar por alguma punição legal, mas não seria o tipo de irregularidade que justificaria você desestabilizar o sistema financeiro mexendo com a diretora do Banco Central. A segunda coisa é que o mercado entendeu corretamente, e aqui o meu sonho é que o mercado fosse tão sensível às ameaças de golpe quando ele é sensível a esse tipo de coisa, eu tivesse a mesma capacidade de avaliação que ele tem quando é o dele na reta. Você lembra que a Bolsa Brasileira subiu depois do golpe, eu acho. Não me lembro. Depois do 8 de janeiro ela subiu. Mas enfim, o mercado percebeu imediatamente que a questão aqui não é a Lisa Cook. Ninguém está preocupado com a hipoteca da Lisa Cook. Ninguém nunca foi checar se os caras do Fed preencheram direitinho todos os formulários que eles preencheram na vida. Entendeu? Para a Casa Branca saber disso claramente é uma perseguição. Exatamente. Né, então ficou claro 2 coisas. Primeiro, o Trump pegou a autoridade responsável por fiscalizar a hipoteca e falou pro cara, procura sujeira sobre os meus adversários. Faz dossiê aí sobre todo mundo. E eu vou ficar com isso debaixo do braço. Primeiro que aparecer, eu vou atrás do cara e não vou atrás do cara que fizer o que eu mando. É evidentemente uma tentativa de aparelhamento do Federal Reserve, muito grosseira, né? Assim, inclusive. E por que isso é relevante, além, enfim, do fato de ser uma bagunça, de ser uma ofensiva autoritária? Vou fazer aqui mais uma vez o marketing do livro O Projeto, do jornalista americano David Graham, que saiu pela Zahar agora, com prefácio meu, inclusive. O projeto 2025 do Partido Republicano tem justamente como objetivo construir uma presença imperial, uma presença muito mais forte do que a presença americana foi até hoje, e combater, abre aspas, ilhas de independência, fecha aspas, dentro do Estado americano. Entendeu? Então é tirar toda a perspectiva de ter estabilidade funcional, que pouco que tinha acabou, e tornar tudo absolutamente partidarizado. Então, de agora em diante, todo mundo que é funcionário público federal obedece ao presidente, não importa em quê. Como vocês podem imaginar, isso inviabiliza completamente que esses órgãos de fiscalização exerçam seu trabalho. A Suprema Corte americana, que é muito puxa-saco dos republicanos, vinha apoiando o Trump nos negócios desses, mas no caso do Federal Reserve, eles fizeram uma exceção. Eles disseram, não, o Federal Reserve tem uma tradição de dependência e, por isso, ele só pode demitir diretor do Federal Reserve com justa causa. Tem visões otimistas ou pessimistas sobre essa decisão da Suprema Corte. Teve uma entrevista do jornalista Ezra Klein com uma economista outro dia, em que ela dizia, olha, mas pelo menos a Suprema Corte botou um limite para ele no caso do Federal Reserve. Foi antes do episódio do Lisa Cook. E o Ezra Klein disse, mas isso também não sei se não é porque eles estavam preocupados com os investimentos dele. Entendeu? Se os ministros devem ter grana investida em título da dívida americana, se o Federal Reserve virar uma zona, pode bagunçar os títulos, eles pensaram no dele. E pode bagunçar os títulos. Esse que era o outro ponto que eu ia falar. O Federal Reserve perder a independência é um negócio gigantesco para a economia mundial. Por quê? Porque uma das coisas que faz o dólar ser a moeda padrão internacional, quando você vê uma medida de risco de um investimento, aquilo é em comparação ao título do Tesouro Americano.
O título do Tesouro Americano é o padrão pelo qual você mede o risco dos outros investimentos. E a razão de ter isso aí é porque, em geral, entrava governo, saía governo e ninguém se metia nesses negócios, entendeu? Porque assim, você xingar o cara do Federal Reserve já aconteceu várias vezes. E, aliás, aconteceu aqui com o Lula xingando o Roberto Campos. E se o Banco Central for independente, isso não costuma ter muita relevância. Então, o governo brigando com o presidente do Banco Central independente não chega a ser um negócio que chama muita atenção. E é bom lembrar que tanto o Lula quanto o Trump estão governando naquilo que a gente já falou aqui do cenário pós-Covid, com inflação alta e juros altos, que é ruim para qualquer governo, por isso que os incumbentes estão perdendo a eleição em tudo que é lugar. E, naturalmente, eles sabem disso e torcem para o Banco Central fazer alguma coisa que ajude eles nesse problema, né? Agora, o Trump foi muito além disso, né? O Trump foi lá, aparelhou o negócio das hipotecas para os caras procurarem alguma coisa que alguém que votou a favor de juro alto tivesse de errado para tentar tirar a pessoa. Então, você imagina se o Lula fizesse aqui. Se o Lula, na época do Campos Neto, chegasse, levantasse a ficha de todo mundo que é da diretoria do Banco Central, até achar um cara que em algum momento da vida caiu na malha fina da Receita para tentar tirar o cara porque ele votou a favor de aumentar juros. É isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Só que, evidentemente, as decisões do Banco Central americano são incomparavelmente mais importantes para o mundo que as decisões do Banco Central brasileiro. E enquanto o Trump está fazendo isso, deixando claro para os diretores do Banco Central americano que quem votar para aumentar juros vai ser punido, eu vou transformar sua vida no inferno. Enquanto ele está fazendo isso, ele está tentando influenciar também a indicação dos diretores dos bancos regionais. Os Estados Unidos têm essa peculiaridade, tem os Federal Reserves de outros estados. Porque no equivalente do Copom americano, o FONC, votam não só os diretores do Fed, como um sistema de rodízio lá desses governadores, né? Desses governadores de Banco Central regional. Então, ele está tentando, basicamente, ganhar uma maioria completa no Fed de caras que não só têm... Não é que os caras têm a ideologia dele, não, porque isso todos os governos sempre fizeram. De caras que vão obedecer a ele. De caras que vão fazer o que ele mandar. Porque, por exemplo, o Lula escolheu o Galípolo provavelmente por achar que ele se identificava mais com o Galípolo. Mas o Galípolo está fazendo o que ele quer, entendeu? O Galípolo subiu os juros, etc. Então, você indicar um cara mais próximo de você é normal. Você querer que ele obedeça a você passo a passo é completamente diferente e é isso que o Trump está fazendo. E aí, se isso ficar estabelecido que vai ser assim de agora em diante, o que acontece? O mercado passa a achar assim, o combate à inflação nos Estados Unidos vai ser muito menos eficiente, o dólar vai perder valor e para eu emprestar dinheiro para os Estados Unidos de longo prazo, eu vou pedir um juro maior. Por quê? Porque digamos que eu vá emprestar para você um dinheiro para você me pagar daqui a 10 anos. Se digamos que eu queira ganhar 10%. Se eu acho que a inflação vai ser 2% nesses 10 anos, eu vou te emprestar essa grana por 12%. Agora, se eu achar que a inflação vai ser 8%, eu vou querer 18%. E, por um mecanismo meio complexo, esses juros lá da frente acabam influenciando, em certa medida, os juros atuais. Então, se o Trump conseguir fazer essa gracinha que ele está tentando, os juros que os americanos vão pagar vai ter que subir. O que não só pode causar recessão, como tem um problema que aí sim, meu amigo, corram para as montanhas. Sim. Que seria uma crise da dívida americana. Que a dívida americana está subindo muito rápido, como proporção do PIB, como aliás no Brasil também. E parte desse problema é o aumento de juros, depois da Covid. Então, assim, fica aqui uma importante lição, que é sempre bom você não eleger um imbecil como esse para mandar no planeta Terra. Ana Clara. Eu queria falar um pouco desse contexto histórico de independência do Banco Central, né? Porque o Celso falou isso um pouco, né? Que não é novidade que presidentes queiram interferir em Banco Central, né? No Brasil, nos Estados Unidos, enfim, em vários lugares. E nos Estados Unidos, teve uma época que isso era muito forte. Tipo, anos 60, 70, ali com a Guerra Fria, em que eles tinham que gastar os tubos ali com essas guerras, né? Vietnã, Coreia. Tudo isso penalizava o fiscal e pressionava a inflação e os presidentes queriam que o Fed operasse de forma a ajudá-los, né? E você tinha alguns que tentavam uma manipulação mais escancarada, como foi o caso do Henry Truman e do Lyndon Johnson, e do Nixon também, e outros que tentavam operar mais nos bastidores, como foi o caso do Kennedy e do Bill Clinton. O fato é que essas tentativas de interferência, elas acabaram fortalecendo o Fed e não prejudicando o Fed. Porque o setor financeiro, diante dessas ofensivas, bancava o Fed, né? O setor financeiro não queria que o Fed virasse um braço de governo nenhum, né? Nem republicano, nem democrata, porque vocês viram pelos nomes que era pluripartidário aqui, né? As tentativas de interferência. E porque eles sabiam que as mudanças de política monetária para favorecer a política econômica de algum governo iria acabar com a credibilidade do Fed, né? E isso, em última instância, prejudica o capital.
E tanto que surgiram figuras que presidiram o Fed que se tornaram homens poderosíssimos, nomes muito respeitados, como foi o caso do Alan Greenspan, do Paul Volcker, que foi um grande conselheiro do Obama, do Bill Martin, que era presidente do Fed nessa época dessas principais tentativas de interferência. Só que nunca, nenhum presidente, por mais que tenha tentado interferir, nunca ninguém fez o que o Trump fez, né? De tentar demitir um diretor por uma discordância ou por supor que esse diretor discorde da visão dele. Agora, o que é mais curioso, né, é que realmente quem poderia imaginar, né, que você onerar as importações dos Estados Unidos com tarifas, você interferir em toda a economia de alguma forma, poderia impactar a inflação, né? Poderia impactar os juros, né? Que coisa surpreendente, né? Ninguém avisou o Trump, né, que isso poderia acontecer, né? Isso que é curioso. Agora, o que me surpreendeu nessa situação toda é que o mercado americano, o setor financeiro, né, que sustentou o Fed durante todas essas investidas passadas que eu falei, dessa vez ele resolveu não falar absolutamente nada. Zero críticas dos grandes bancos. Para não dizer que não teve nenhuma crítica, a New Yorker citou uma ponderação bem de leve que o presidente do JP Morgan fez, dizendo que interferir no Fed pode ter consequências adversas. Mas assim, eu fico imaginando se isso tivesse acontecido com qualquer outro presidente em qualquer outro momento dos Estados Unidos, se o mercado teria se submetido dessa forma. A única pessoa que criticou de forma mais contundente foi o Larry Summers, que já foi secretário do Tesouro e tal, e hoje tá meio que aposentado, né? Então, mais livre para dizer o que ele quiser. Mas Paul Krugman também falou. Economistas falaram, né? O que eu tô falando é mais o mercado Pessoal mesmo. do mercado. Tá certo. E o Larry Summers, inclusive, chegou a comparar o Trump, nesse ponto, com o Perón na Argentina. E o Paul Krugman, aproveitando, comparou o Trump com a Venezuela e Turquia, nesse ponto. Eu fico pensando, né, nesses banqueiros que defendem o liberalismo, né? Muitas vezes eles usam o liberalismo como subterfúgio para apoiar governos de extrema-direita, ditaduras, né? Desde que sejam liberais na economia. E isso está acontecendo nos Estados Unidos, né? Então, assim, todos os pilares de uma economia liberal estão sendo atingidos pelo presidente e esses banqueiros e esses donos do poder simplesmente capitularam sem dar qualquer sinal de contrariedade, Espinha né? dorsal, né? Essa coisa, né? Parece que não tem. É todo mundo meio cartilaginoso ali, né? Todo mundo. Não sei, não li jornal, não sei o que aconteceu. Bom, então é isso, gente. Vamos encerrando o terceiro bloco do programa por aqui. Fazemos um rápido intervalo, né, direção? E na volta, Kinder Ovo. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Mari, vamos que hoje eu estou beliscoso. Quero acertar esse negócio. Solta aí o Kinder Ovo. Nem sempre o excesso de consenso é bom. Quando você consegue, no dissenso, criar consenso, você vai tendo opiniões diferentes que elas vão agregando a um pensamento. Cláudio Castro. Cláudio Castro. Eu ia falar Cláudio Castro. É que ele começou falando com sotaque meio gaúcho, assim. O cara que cantou, ele cantou outro dia pro Barroso, não foi isso? Evidências. Esse vigarista é cantor ali nas horas vagas, né? Ou nas horas vagas ele é governador, não, talvez. Ele era cantor, antes de ser governador. O estranho é ele ser governador, né? Não cantor. Dizem que cantor ele era bom, inclusive. Ele cantava na igreja, acho que em Copacabana ali. Muito bem, Ana Clara. Ela voltou da Itália e ainda acertou Cláudio Castro. Para os anais, Cláudio Castro, governador do Rio, em entrevista coletiva durante Fórum Empresarial LIDE. Eita. Muito bem. Encerramos assim, então, o Kinder Ovo. Vamos para o Correio Elegante, o melhor momento do programa, o momento das cartinhas de vocês. Então, eu vou ler aqui, depois do parente do Eduardo Girão e do parente do Augusto Nunes, o Eric Juvenato deu a seguinte ideia. Tem que criar o quadro
parentes que o Celso acertaria no Kinder Ovo. Seu parente é ruim o suficiente para o Celso acertar. Boa. Juvenato, vamos criar esse quadro. Boa. Muito bem. Assim como na outra semana, outra ouvinte nos acompanhou numa sala de espera e comentou. A Aline disse o seguinte: eu também ouvi esse episódio na sala de espera do hospital. Não no psiquiatra, mas minha mãe, ouvinte fiel, está em cirurgia e gostaria de pedir um oi de todos para Dona Rose. Em especial do Fernando, que eu paquero no Instagram. Deixo aqui minha piscadela. Vocês não podem ler essas caras. Ana Clara lendo, ela faz a cara dela. Rose, um abraço pra você. Brincadeiras à parte, nós duas invejamos muito os ouvintes que comentam os episódios. Somos desprovidas de memória e estamos sempre com frases incompletas, tipo: eu ri muito quando o Celso falou e esqueci. E a outra responde: eu acho que sei. Enfim, eu também sou assim, eu também Aline. sou assim. Dona Rose, um grande oi de todos nós e que você tenha feito uma ótima cirurgia. Isso aí. Um beijo, Dona Rose. Vai dar tudo certo? Isso aí, vai dar tudo certo. A Luana Sene escreveu: quando criança, eu abri o Kinder Ovo na esperança de algum brinquedo legal. Hoje, a única coisa que eu espero dele é uma vitória do Fernando. A última, inclusive, comemorei como título da Libertadores do Corinthians em 2012. Afinal, sei que as duas coisas vão demorar a acontecer de novo. Afinal, também existem muitos Celsos no futebol. Um abraço a cada um de vocês, que são as minhas referências nessa loucura que é a vida acadêmica. Luana, valeu mesmo, Luana. E boa sorte aí na vida acadêmica, que não é fácil Luana, mesmo. que maldade, Luana. Porque eu tô aqui na minha choupana. A Mari solta antes, entendeu? Tem um delay, ela solta antes aí pro pessoal do estúdio. A velocidade do som, né, cara? Demora a chegar. Luana, tudo bem. Você registrou um momento épico na semana passada, que ele seja devidamente valorizado. Então é isso. Vamos encerrando o programa de hoje por aqui. Se você gostou, não deixe de seguir e dar 5 stars pra gente no Spotify. Segue no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita na Deezer. Se inscreva no YouTube. Você encontra a transcrição do episódio no site da Piauí. O Foro de Teresina é uma produção do Estúdio Novelo para a revista Piauí. A coordenação geral é da Bárbara Rubira. A direção é da Mari Faria, com produção e distribuição da Maria Júlia Vieira. A checagem é do Gilberto Porcidônio, a edição é da Bárbara Rubira, da Carolina Moraes e da Mari Leão. A identidade visual é da Amanda Lopes, a finalização e mixagem são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound. Jabassi e Rodrigues também são os intérpretes da nossa melodia tema. A coordenação digital é da Bia Ribeiro, da Emília Almeida e do Fábio Brizola. O programa de hoje foi gravado aqui na minha choupana, em São Paulo, no Estúdio Rastro do grande Dani Di, no Rio de Janeiro. Eu me despeço então dos meus amigos para a vitoriosa Ana Clara. Tchau, Ana. Tchau, Fernando. Arrivederci. Arrivederci. Tchau, pessoal. Próxima vez ela leva a gente pra Itália, Celso. Aí. Tchau, Celso. Tchau, pessoal. Até semana que vem. É isso, gente. Uma ótima semana a todos e até semana que vem.